Gostaria de estar compartilhando com os irmãos nessa noite sobre receber os poderes certos para vencer. Receber os poderes certos para vencer. Tem um texto que vai ser projetado. Você viu a camisa do IN lá, né? Inconformados? Marcos 11, 25. Jesus disse assim, olha, tenham fé em Deus. Esse texto é quando Jesus vai com os discípulos pegar figo em uma figueira, e chegando lá não tem, e ele amaldiçoou aquela figueira. E depois eles vão embora, e quando retornam, os discípulos percebem que a figueira estava murcha, tinha secado, e eles disseram, como que isso pôde acontecer? E Jesus falou simplesmente isso, tenham fé em Deus. Você pode repetir comigo? Diga, tenham fé em Deus. Diga, eu tenho fé em Deus. Isso é muito importante, irmãos, porque a Bíblia fala que umas pessoas confiam em cavalo, outros confiam em carro, outros confiam em homens, mas o salmista diz, mas eu confiarei no Senhor, colocarei minha fé no Senhor. Tem um outro texto, que está em Hebreus capítulo 10, verso 38, aquele de baixo, que na parte A ele diz assim, olha, todavia, o meu justo viverá pela fé. Então nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós não vivemos por aquilo que nós sentimos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Às vezes nós vamos ver situações que elas minam e roubam a nossa fé. Sentimento vai e vem. Às vezes nós sentimos algo agora, daqui meia hora nós sentimos algo diferente, amanhã nós sentimos outra coisa. Então, o cristão não é movido pelos sentimentos. O que move a nossa vida é exatamente a nossa fé. E o autor de Hebreus vai dizer que o justo viverá pela fé. E o que é que significa viver pela fé? Nesta vida, nós podemos viver de diversas formas. Nós podemos viver de diversas maneiras. Uma forma de viver chamada pelos existencialistas é simplesmente existir. Então, eu existo. Uma outra forma é na força do homem. Existe o ateísmo, pessoas que não acreditam em Deus, e existe aquilo que é chamado de ateísmo agnóstico, que eles nem creem que Deus existe, obrigado, Deus, e nem creem que Ele não existe, para eles tanto faz. Existem pessoas também que vivem a vida na terra e eles até creem, mas a sua forma de crer é errada. Eles acreditam em patuá, acreditam em amuletos, acreditam em trevo de 4 folhas, acreditam em tantas coisas que não é o Senhor Jesus. Agora, nós podemos viver com fé em Deus, através de Jesus Cristo. E é exatamente isso que nós, os cristãos, fazemos. Nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Então, cada cristão, ele não só precisa crer que existe um poder do alto sobre a sua vida, mas ele também precisa aprender a usar esses poderes no dia a dia. Então não adianta simplesmente nós sabermos, temos o conhecimento. Tiago diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então nós precisamos não somente crer que existe um poder superior, que a nossa vida foi entregue nas mãos dele, nós entregamos o destino eterno da nossa alma ao Senhor, e nós cremos que com Jesus Cristo foi nos dado todas as coisas. E aqui eu quero chamar a sua atenção para 2 verdades que existem. Existem 2 verdades no mundo do espírito. Existe a verdade posicional e existe a verdade experimental. E o que é a verdade posicional? É a minha posição em Cristo Jesus. Toda pessoa, sem distinção, quando recebe a Jesus como Senhor e Salvador, ele tem uma posição em Cristo Jesus, sobre a enfermidade, sobre a miséria, sobre o mundo, sobre o pecado, sobre tudo. Então, posicionalmente, tem uma música, o Renato deve lembrar,
É tudo que Jesus conquistou na cruz. Você lembra, Renato, essa música? Os que têm mais de 20 anos aí lembram. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Agora existe a verdade posicional. Existe a verdade posicional e existe a verdade experimental. E qual que é a verdade experimental? É quando eu pego a posição que eu tenho em Cristo Jesus e eu começo a viver, a experimentar, a trazer para a prática aquilo que é a minha posição. Então, posicionalmente, nós precisamos não somente crer nesses poderes, mas nós temos que usá-los no dia a dia na nossa vida. E temos que ter um entendimento que, como seres espirituais que nós somos, porque a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor, Paulo diz em 1 Coríntios, aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Então, se eu entendo que eu sou um ser espiritual, que eu nasci de novo, eu entendo que as armas da minha guerra, ela não é natural, ela é espiritual. Olha o que Paulo diz nesse próximo texto, que está em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Paulo diz assim: porque as armas da nossa milícia, ou seja, porque as armas da nossa guerra, da nossa batalha, elas não são carnais. Elas são o quê? Elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza, anular nós, vírgula, sofisma. O que é um sofisma? Sofismas são argumentos convincentes. O diabo ele começa a trabalhar na nossa mente, nos convencendo de que uma mentira é verdade. E quando ele sopra no nosso ouvido, ele sopra como se fosse na primeira pessoa. E nós achamos que aquele sentimento é nosso. E ele começa então a mentir a respeito de uma série de coisas. Então ele está dizendo, olha, porque as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza, anular nós, sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então eu quero compartilhar contigo nessa noite sobre como receber os poderes certos para vencer. Primeiro, nós receberemos para vencer o poder do sangue do Cordeiro. Agora escute, eu não estou falando de mandinga gospel. Tem muita gente que faz cruz credo, que bate na madeira 3 vezes. Eu não estou falando disso, preste atenção. A palavra de Deus, ela tem que se tornar rema no seu espírito. Porque toda revelação, ela produz convicção. Eu não pego a palavra e proclamo ela para que ela se torne verdade. Não. Nós proclamamos a palavra porque ela é a verdade. Ela é a verdade. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela faz aquilo que lhe apraz, aquilo para o qual ela foi designada. Então, nós não usamos o sangue de Jesus como uma mandinga gospel, não. Nós precisamos ter o entendimento do poder do sangue de Jesus. Eu não sei você, mas já aconteceu comigo, de eu estar dormindo, e de repente eu sinto que alguma coisa quer me pegar. E eu consigo ver, eu estou dormindo, mas ao mesmo tempo parece que eu estou acordado, e eu vejo quem está perto de mim, eu vejo quem está ao meu lado, e eu quero clamar o sangue de Jesus, e o sangue não sai, e a palavra não sai, parece que tem alguma coisa amarrando minha garganta, e eu fico, e o negócio vem querendo me pegar, e vem querendo me pegar. Você volta semana que vem que eu vou contar o resto da história. Tinha gente que já estava assim, será que o pastor vai? Curioso, hein? Quantos aqui já aconteceram isso? Faz assim com a mão. Olha, ó. Olha o tanto de gente. Aí quando você consegue falar, o sangue de Jesus tem poder, o que acontece? Você acorda. E tudo desapareceu. Eu escutei uma vez de uma mulher, um testemunho de uma senhora, que um ladrão saiu de dentro da casa dela. E ele saiu gritando,
Eu não matei, não foi eu que matei ela, não foi eu que matei ela, ela já estava morta. Quando eu cheguei lá, ela já estava morta. E os moradores foram e fecharam o cara, pegaram o cara, e o cara desesperado, surtado. E ele disse, não, não matei não, quando cheguei lá, ela já estava morta. E entraram dentro da casa. Quando entraram, a mulher estava dormindo na cama, tranquila, calma, serena e tranquila, sem saber nem o que tinha acontecido. E aquele homem chegou e falou assim, mas eu vi aqui, ela estava, quando eu cheguei aqui, ela estava toda coberta por um sangue. E a mulher disse, era o sangue de Jesus que estava me guardando. Existe um livro do Benihim chamado Sangue, depois você lê, ele conta muitas experiências lá, mas preste atenção, nós recebemos para vencer o sangue de Jesus, posicionalmente, o poder do sangue do Cordeiro, ele nos pertence. Eu quero ler alguns textos com você, eu não coloquei todos, é claro que não, nós vamos falar de alguns, mas esse primeiro texto aí diz assim, olha, nele quem? Em Jesus, nós temos a redenção por meio de quê? Por meio do seu sangue. E ele diz, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Então preste atenção, nós recebemos para vencer o poder do sangue do Cordeiro. Através do sangue do Cordeiro, Paulo está dizendo que nós somos redimidos, que nós somos perdoados, que nós fomos libertados pelo poder do sangue. E você vai ver, de maneira tipológica, lá no Egito, quando o anjo da morte foi passar para visitar, para matar o primogênito de toda a família no Egito, uma ordem foi dada. Moisés mandassem cada família matar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, que simboliza o sangue de Jesus, e passar nos umbrais da porta. E naquela noite, quando o anjo da morte passou pelo Egito, todas as casas que nos umbrais da porta tinham sangue de um cordeiro, então o anjo da morte não entrou. Hoje nós temos para vencer um sangue que é mais poderoso do que o sangue de um animal, o sangue que é mais poderoso do que o sangue de um cordeiro, que é exatamente o sangue do Cordeiro de Deus. João Batista, quando vê Jesus, ele diz o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós fomos redimidos, nós fomos perdoados, nós fomos libertados pelo poder do sangue. Mas esse outro texto também fala que nós temos vitória por causa do sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 12, verso 1 diz, eles pois venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. Então, João está dizendo aqui, olha, nós temos a vitória pelo sangue de Jesus. Ele diz, eles pois venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. Mas esse outro texto em Romanos capítulo 5, verso 9, Paulo vai dizer que nós somos justificados. Ele diz, olha, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos salvos por ele da ira. Então preste atenção, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Agora esse outro texto mostra que nós temos também uma aliança com Deus através do sangue de Jesus. A Bíblia só permite 2 tipos de aliança de sangue. E a primeira delas é uma aliança de sangue com Deus através do sangue de Jesus. E a segunda é a aliança que um homem faz com a mulher no casamento, quando ele tem a relação sexual. Toda relação sexual, minúsculos vasos sanguíneos são rompidos e há derramamento de sangue. Ali é uma aliança de sangue, ali é um pacto de sangue. Quando a relação sexual é feita dentro do casamento, o Espírito de Deus pega esse sangue e abençoa a família. Quando essa relação sexual é fora do casamento, um espírito por nome de pombagira pega esse sangue e vai agora amarrar a vida sentimental daqueles dois. Mas o texto está dizendo aqui em Mateus 26, 28, porque isto é o quê? O meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Erga sua mão para o céu e diga assim, eu recebi o poder que há no sangue de Jesus. Diga aí, pela fé, eu me aproprio desse sangue, e eu ordeno
que todo mal sobre a minha vida seja quebrado, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Segunda coisa, nós recebemos para vencer o poder do Evangelho de Cristo. Nós recebemos para vencer o poder do Evangelho de Cristo. Preste atenção, Evangelho significa boas novas. Então, nem todas as boas novas é de Cristo. Mas aqui nós recebemos para vencer o poder do Evangelho de Cristo. Olha o que Paulo vai falar na carta aos Romanos, capítulo 1, verso 16. Ele diz: eu não me envergonho de quê? Eu não me envergonho do Evangelho. E por que Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho? Porque ele diz, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Preste atenção. O Evangelho é poderoso para salvar. Eu poderia te contar aqui tantas coisas que eu já vi acontecer através do poder do Evangelho, através da palavra que foi pregada. Quando o Evangelho, o poder do Evangelho, ele chega em um lugar, ele muda. Quando o Evangelho chega numa vida, ele transforma aquela vida. Quando o Evangelho chega numa casa, ele transforma a fibra moral da casa, do bairro, da cidade ou da nação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não é simplesmente algo, não. É o poder de Deus. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Quando Deus enviou o apóstolo Paulo a pregar a sua mensagem para o rei Agripa, olha só o que ele disse a respeito do poder do Evangelho. Aqui o apóstolo Paulo, ele está sendo conduzido durante uma viagem, e ele chega diante de um rei, e ele vai falar da experiência que ele teve com o Evangelho, que nós vamos falar daqui a pouco. E quando ele está diante do rei Agripa, o rei Agripa diz, Paulo, por pouco tu não me persuades a me fazer um cristão. E Paulo diz, a quem dera, ó rei Agripa, se por muito ou por pouco tu te tornasse tal qual eu sou, exceto por causa dessas prisões. Mas quando Paulo está pregando para Agripa, ele vai dizer o que o Evangelho faz. E ele diz aí em Atos capítulo 26, verso 18, ele diz, olha, o Evangelho serve para lhe abrires os olhos. Irmãos, olha, está aqui diante de você alguém que falava mal de crente. Eu ia para seminário para ser padre. Eu falava mal de pastor, eu ficava na esquina falando mal do cabelo das irmãs, que passavam das roupas das irmãs, quando passavam. Eu me converti aos 17 anos de idade, e um dia eu lembro que domingo, 2 horas da tarde, estava eu com a Bíblia aqui do lado, parecendo Davi Miranda, e eu estava indo para uma favela pregar o Evangelho. E o Espírito Santo me levou, exatamente, naquele dia que eu estava falando mal do Evangelho. Quantos estão aqui que já falaram mal do Evangelho? Levanta a mão, deixa eu ver. Mas olha, o Evangelho é o poder, e ele diz, olha, o Evangelho é para abrir os olhos, ele diz mais, e os converterem das trevas para a luz. O Evangelho, ele converte, ele tira as pessoas das trevas, e ele leva para a luz. Não é código de conduta, não é uma mudança externa, que você vai chegar aqui e um líder vai dizer, e o pastor vai dizer, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não. Nós acreditamos que nós temos que pregar o Evangelho, porque se o Evangelho for pregado, se a pessoa ouvir a palavra do Evangelho, ela vai ser transformada, menos dia, mais dia, o Evangelho vai entrar no seu coração, e a mudança que o Evangelho faz, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E ele diz, olha, vai abrir os olhos, vai converter das trevas para a luz, e vai converter da potestade de Satanás para Deus. Para quê? A fim de que recebam eles remissão de pecados e herança
dos que são santificados pela fé em mim. Por isso, deixa eu falar algo para você. Quando você olha na Bíblia, você percebe a quantidade de pessoas que tiveram um encontro com Jesus e tiveram as suas vidas transformadas pelo Evangelho. Quando nós olhamos no dia a dia, nós vamos perceber a nossa própria vida, nas nossas próprias vidas, o quanto que o Evangelho já transformou. Você não precisa responder, mas se você não tivesse recebido o poder do Evangelho na sua vida, onde você estaria nesse exato momento? Como estaria sua vida nesse exato momento? Eu quero citar para você algumas pessoas que mudaram completamente a direção das suas vidas, ao passarem pela transformação, por uma transformação pelo Evangelho do Senhor Jesus. Os irmãos conhecem uma mulher pecadora chamada Maria Madalena. A Bíblia diz que foram expulsos dela 7 demônios, e que ela passou a ser uma fiel seguidora de Cristo. Preste atenção, quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que vê Jesus, quem é? Maria Madalena. A Bíblia fala de um homem conhecido como endemoniado gadareno, que praticamente não tinha mais vida própria. A Bíblia diz que ele vivia nu, ele vivia pelos sepulcros dentro de um cemitério, possesso de legiões de demônio. E a Bíblia diz que esse homem, pelo poder do Evangelho, ele foi liberto e ele se tornou um pregador da mensagem de Cristo. Ele saiu de lá anunciando em 10 cidades aquilo que Jesus tinha feito na vida dela. A Bíblia fala de um homem, nós pregamos aqui algum tempo atrás sobre Zaqueu publicano, de um homem que vivia uma vida completamente afastada, mas que um dia ele teve um encontro com Jesus, ele consertou os seus erros, e ele agora teve a sua vida transformada pelo Evangelho. A Bíblia fala de um homem chamado Saulo, conhecido posteriormente como Paulo de Tarso. Esse homem ele foi um ferrenho perseguidor dos cristãos. Ele pegou carta dos principais sacerdotes, e quando ele estava indo para Damasco, para prender os cristãos, para matar os cristãos, a Bíblia diz que uma luz aparece e ele cai. Alguns dizem que é do cavalo, mas lá não fala se é cavalo, se é camelo, se é nada. Ele caiu, e uma voz diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem és tu, Senhor, a quem eu persigo? Ele diz: eu sou o Cristo a quem tu persegues. E mais da frente ele vai dizer: eu vou te mostrar o quanto importa sofrer por causa do meu nome, sofrer por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo foi transformado pelo poder do Evangelho, e o apóstolo Paulo vai revolucionar. Ele escreve quase todo o Novo Testamento, quase todas as cartas direcionadas à igreja. O apóstolo Paulo, ele teve um encontro com o Evangelho, e o Evangelho transformou completamente a vida dele, e ele vai se tornar um dos maiores pregadores da história do cristianismo. O poder do Evangelho e o poder da palavra de Deus. É por isso que Paulo diz em Romanos 1,6, ele diz: olha, por isso eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora preste atenção, salvação não é somente do fogo do inferno. A palavra salvação ela é muito mais abrangente. A palavra da salvação fala que Ele nos libertou do inferno, que Ele nos libertou do espírito de enfermidade, que Ele nos libertou do espírito de miséria. A salvação é algo completo. Então preste atenção, a Bíblia diz em Hebreus no capítulo 4, no verso 12, o Evangelho é a própria palavra de Deus. E o autor de Hebreus diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e a palavra de Deus e o Evangelho é apto para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quem crer, diga amém. Terceira coisa, nós recebemos para vencer o poder da cruz de Cristo. O poder da cruz de Cristo. E é muito importante nós entendermos que na cruz, Jesus venceu os nossos 3 principais inimigos.
Ele venceu, pode colocar aí, o pecado, a morte e o diabo. Na cruz, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte e Jesus venceu o diabo. O pecado, olha só o que diz esse texto. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Preste atenção, o pecado é que nos separava e nos afastava de Deus. Romanos 3,23 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é a morte. Isaías 59,2 diz: mas as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. O pecado, ele nos afastava de Deus, e na cruz Jesus vence o pecado. E é por isso que ele diz: olha, sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Consegue entender? Paulo diz, 2 Coríntios 5,17, que agora nós somos o quê? Nova criatura. Ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E por que que ele é nova criatura? Porque o nosso velho homem foi crucificado com Jesus. Quando Jesus estava ali na cruz, ali juntamente com ele, estava sendo crucificado o nosso velho homem, a nossa velha natureza. E o texto diz, para que o corpo do pecado, ele fosse destruído, e nós não fôssemos escravo do pecado. Preste atenção, você não é escravo do pecado. Se existe algum pecado que te atormenta, e um sofisma maligno, ele vem soprando para você, dizendo, você nasceu assim, você vai viver assim, vai continuar assim, é mentira. Porque nós fomos libertos do poder do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós agora somos dominados pelo Espírito de Deus. Não importa qual pecado que te tenta fortemente, não importa qual é o vício que te persegue, você precisa entender que o nosso velho homem foi crucificado para que o pecado, para que o corpo do pecado fosse destruído e nós não fôssemos escravos do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu sou escravo de Cristo. Eu sirvo a Cristo. Quantos podem dizer amém? Segunda coisa, a morte. Romanos 6,5, ele diz, se fomos unidos com Ele, com Jesus, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Somente porque existiu a cruz, é que foi possível a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é tremenda, é maravilhosa. É uma bênção que Ele nos concede a cada um de nós que cremos nele, que o recebemos como Senhor e Salvador. Se nós formos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, se nós morremos com Ele na cruz, Paulo está dizendo, com Ele também nós ressuscitamos. Preste atenção. Nós batizamos por imersão. E o batismo por imersão é exatamente isso. Quando a pessoa cai lá dentro, é como se ela estivesse morrendo, sendo sepultada, e ela é batizada, então ela vem novamente para uma nova vida. Se nós morremos com Cristo também nós somos ressuscitados. Mas também ele venceu, além do pecado, além da morte, ele venceu os principados e potestades. Preste atenção, queridos. Paulo afirma em Colossenses capítulo 2, verso 15, ele diz, olha aí, Jesus, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles aonde? Na cruz. Escute, Jesus repreendeu o diabo durante toda a sua vida na terra, mas ele vai vencer o diabo aonde? Na cruz. E eu preciso ter esse entendimento, é que na cruz eu venci com Cristo ao diabo. Mateus capítulo 28, na grande comissão, Jesus disse, eu vos dou autoridade sobre toda a obra do diabo. Vocês vão pisar na cabeça de serpente, escorpiões, vão expulsar demônios. Então escute, eu
quero que você entenda algo. Na cruz, Jesus venceu todo o principado e toda potestade. Gênesis, o homem quando peca, ele passa a autoridade da terra para a mão de Satanás. Jesus, quando está sendo tentado em Mateus capítulo 4, algum dos versos iniciais, Satanás diz assim para ele: todos os reinos deste mundo me foram entregues. Quem entregou? Adão, quando pecou. Ele diz: todos os reinos deste mundo me foram entregues e eu dou para quem eu quiser. Você pode estar falando assim: mas o diabo era o pai da mentira. Se o diabo é o pai da mentira, é verdade, ele é o pai da mentira. Mas se ele tivesse mentindo nisso aí, Jesus teria repreendido ele como mentiroso. Mas tem outros textos que falam isso. Por exemplo, João diz que o mundo inteiro jaz no maligno. E você vai ver tantos outros textos que falam sobre o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Preste atenção. O homem passou a autoridade que Deus havia dado. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Deus dá ao homem uma posição de autoridade. E a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas que a terra Deus deu aos filhos dos homens. Quando o homem peca, ele passa a autoridade da terra para a mão do diabo. E agora Jesus, quando ele morre ali na cruz, presta atenção, ele quebra toda a força de Satanás. Satanás achou que ele estava matando o descendente da mulher que pisaria na sua cabeça. Gênesis capítulo 3, verso 15, depois do homem cair, é dada uma profecia, Jesus diz, ele coloca Satanás, coloca Adão e Eva e diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele ferirá o seu calcanhar, mas o descendente da mulher pisará na sua cabeça. Escute, Jesus é o descendente da mulher, e de Gênesis até lá, você vai ver guerra espiritual. Você vai ver, por exemplo, Caim matando Abel. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim. Satanás deve ter pensado: o descendente da mulher que vai pisar na minha cabeça é Caim, é Abel, eu vou matar ele. Mas não era o descendente. Depois ele tenta matar Moisés, mas Moisés não era o descendente. Depois, no livro de Esther, uma única vez, ele vai tentar matar toda a população judaica, porque ele acha que era dali que viria o descendente da mulher. E era verdade. Você vai ver que em Mateus no início de Mateus, a Bíblia diz, depois dos reis magos não passar a orientação de onde Jesus estava, a Bíblia diz que Herodes mandou matar toda criança de 2 anos para baixo. Ele estava procurando quem? O descendente da mulher que pisaria na sua cabeça. Agora, quando Jesus tem uma vida santa, uma vida imaculada, o diabo vai tentar matar ele todas as vezes, mas preste atenção, Satanás não matou Jesus, foi Jesus que de maneira deliberada foi para a cruz, porque ele sabia que ele venceria o diabo na cruz. Satanás, quando vê Jesus na cruz, ele acha que venceu, mas no terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscita, e agora ele tem um nome que está acima de todo nome, o nome que todo joelho vai se dobrar, o nome que toda língua vai confessar: Jesus Cristo. Jesus Cristo pega esse nome, Jesus Cristo pega essa autoridade, e a Bíblia diz que ele dá essa autoridade, Efésios capítulo 1, diz que ele dá essa autoridade para quem? Para a igreja. É por isso que ele chama os seus discípulos e diz: ide por todo mundo. Jesus, quando pega os 2 discípulos, os 72 discípulos, ele manda de 2 a 2 e diz: olha, pode ir no meu nome e pode entrar nas aldeias, pregar, expulsar demônio e curar enfermos. Quando os discípulos vieram, encontraram com Jesus e disseram: Senhor, os demônios se submetem ao teu nome. Jesus disse: eu vi eles caindo dos céus como um relâmpago. Presta atenção. Satanás, os principados e potestades, só tem autoridade sobre a vida do crente que permite que ele tenha autoridade. Toda a autoridade dele, toda a força dele foi quebrada na cruz. E nós recebemos o poder da cruz para poder vencer. Você pode usar o nome de Jesus e dizer: Satanás, eu não aceito nenhuma obra sua sobre a minha vida, sobre a minha casa, porque todo escrito de dívida foi cancelado. Quantos podem dizer amém? Agora, se você fica: o diabo, ele vai me pegar. Não. Você tem que ir para cima como leão, porque você recebeu toda a unção, toda a autoridade. Você recebeu o poder da cruz para vencer o pecado, para vencer o espírito de morte e para vencer todo o principado e toda a potestade em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Recebemos para vencer. Quarta coisa, o poder do reino de Deus. Olha o que
diz esse versículo de Mateus capítulo 6, verso 13. Na oração do Pai Nosso ele diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o quê? Porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. O reino pertence a Jesus. Agora olha o que diz esse texto de Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Ele diz: porque ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho, seu amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Escute, nós recebemos para vencer o poder do reino de Deus. Quantos podem dizer amém? Olha aqui para mim, preste atenção. A Bíblia fala sobre primeiro céus, segundo céus e terceiro céus. Qual que é o primeiro céus? As nuvens que nós vemos. Qual que é o segundo céus? É exatamente onde fica o príncipe da potestade do ar. A Bíblia fala que eles ficam onde? Nas regiões, nos lugares celestiais. Mas o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu conheci um homem que há 14 anos ele foi arrebatado até onde? Até os terceiros céus. Escute, o terceiros céus é com Cristo. E Paulo diz que nós estamos o quê? Assentados com Cristo aonde? Nas regiões celestiais, acima de todo principado e de toda potestade. E Paulo vai dizer: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando eu entendo que para vencer eu recebi o poder do reino de Deus, que o reino pertence a Ele, que Ele me resgatou do domínio das trevas, que Ele me transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora eu sei quem eu sou em Cristo, e eu sei que eu tenho o poder do reino para poder combater. Então eu estou na terra, mas eu entendo que eu fui colocado nas regiões celestiais, e de lá eu tenho a vitória, lá eu estou em Cristo, lá eu fui crucificado com Cristo, lá Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, e Ele venceu o principado e potestade. E de lá eu ordeno em nome de Jesus, que o mal, ele não pode prevalecer sobre a minha vida. Quantos podem dizer amém? Diga: eu tenho autoridade em nome de Jesus. Agora não faça como uma vez no seminário de libertação, nós falamos isso para um casal, e quando o marido chegou em casa, ele orou assim, ele chegou lá e falou assim: olha, seu Satanás, eu estou te pedindo, por gentileza, dá para você vazar daqui de casa? Pastor Hamilton, com aquele jeito meigo dele, falou: troço ruim, não é assim que faz não. Você declara, é guerra. Então abra a sua boca. Você vai abrindo a sua boca e vai dizer: irmãos, quantas vezes que você orou por um filho seu, por uma filha sua, que passava a noite chorando, enferma, e de repente você repreendia todo o mal e o mal saía. Nós temos que aprender a entrar no mundo espiritual, entender que nós estamos assentados com Cristo no terceiros céus, e nós podemos orar em nome de Jesus. Por quê? Porque foi nos dado, nós recebemos para vencer o poder do reino de Deus. Quantos podem dizer amém? Diga: eu estou sobre a cobertura do reino. Quinta coisa, nós recebemos para vencer o poder da oração. Olha o que diz esse texto. E tudo quanto pedirem em oração, se crerem, vocês o quê? Receberão. Olha o que diz esse outro texto. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus está dizendo: olha, tudo que vocês pedirem em oração, ao Pai em meu nome, Ele vai conceder. Olha o que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 3, verso 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Quem é justo aqui, levanta a sua mão. Os outros que não levantaram, estão cansados ou não acreditam nisso? Quem é justo, levanta as suas mãos. Nós somos justificados, preste atenção. Você precisa entender isso. Você é justificado. Você é justo, porque se você não entender isso, o diabo vai te acusar. Aí se ele te acusa, você perde a autoridade para entrar e guerrear contra ele. Porque quando você vai guerrear, você está cheio de acusação. Eu não posso repreender o diabo, porque eu briguei com meu marido, eu briguei com a minha mulher, e agora ele vai, Eu lembro uma vez um homem de Deus aqui, em Goiânia, ele
manifestou um demônio, e ele foi expulsar o demônio levantou e falou assim: está querendo falar o quê, pastorzão? Você quebrou o jejum e comeu uma banana. O pastor falou assim: eu comi mesmo e pedi perdão para Deus. Agora, com banana ou sem banana, sai dele em nome de Jesus. Quantos justos nós temos aqui? Isso é justo, irmãos. Um dia lá na Fama, eu ia saindo e tinha duas irmãs, e eu falei: oi, santa. E ela falou: cruz credo, pastor. Não era pastor na época. Cruz credo, santa, não sou santa não. Eu falei: uai, você não é santa não? A Bíblia diz que nós somos santos, porque somos santificados no Senhor. Você vai ver que todas as cartas do apóstolo Paulo, ele fala assim: aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão no Maranhão. Então eu preciso entender isso. Eu fui justificado pelo Senhor. O texto diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Se você é justo, eu estou dizendo, você é justo, você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia está dizendo que o Senhor está atento ao quê? Às suas orações. Sabe aquela angústia do coração? Sabe aquela hora que você fala assim: mas parece que Deus não está me ouvindo. Parece. Mas a Bíblia diz que Ele está atento às nossas orações. Olha o que Tiago diz em Tiago, capítulo 5, verso 16. Ele diz: muito pode, por sua eficácia, o quê? A súplica de um justo. E o restante dos versículos, ele vai dizer: Elias era um homem sujeito às mesmas tentações que nós, e ele orou para que não chovesse durante 3 anos, e não choveu. E depois ele orou para que chovesse, e choveu. Um homem, ele faz questão de dizer: igual a nós. Quem ora visita o futuro. Quem ora consulta aquele que já visitou o futuro, aquele que sabe todas as coisas. Você tem uma arma poderosa, que é exatamente a oração. Você recebeu para vencer o poder da oração. Há quase 30 anos atrás, eu fui numa conferência com a minha esposa e mais algumas pessoas, e em quase todos os lugares tinha escrito uma placa que eu nunca esqueci: tudo pode ser mudado pela oração. Eu entrava no meio da floresta, estava escrito: tudo pode ser mudado pela oração. Ia para o refeitório, estava escrito: tudo pode ser mudado pela oração. Eu entrava para dormir, estava lá: tudo pode ser mudado pela oração. Eu quero dizer para você, nós recebemos poder para vencer através da oração. Sexta coisa, nós recebemos para vencer o poder da fé. Olha o que Pedro vai dizer nesse texto, 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 e 5. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, presta a ser relatado no último tempo. Então, eu preciso entender algo. Eu preciso usar a minha fé. Consegue entender o que eu estou te dizendo? A fé, ela tem algumas formas de crescimento. Por exemplo, uma forma de crescimento da nossa fé é a palavra. A Bíblia diz em Romanos que a cada pessoa foi dada uma medida de fé. Então você nunca poderá dizer o seguinte: eu não tenho fé. Não. Jesus diz que todo mundo recebeu uma medida de fé. E ele vai dizer depois que a fé, como grão de mostarda, já move montanhas. Mas Romanos 10:17 fala que a fé vem por onde? Pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Você recebeu uma medida de fé, mas você pode desenvolver a sua fé. E uma das formas de desenvolver a fé é através da palavra. Ouvir a palavra, ler a palavra, confessar a palavra, meditar a palavra, declarar a palavra, orar a palavra, ouvir pregação. Aquilo gera fé dentro de você. Outra forma de você crescer na fé, eu não tenho tempo para explicar, mas é a oração em línguas. Um dos benefícios da oração em línguas é nos levar a crescer na fé. Então, você que recebeu o dom de línguas, você pode estar trabalhando e orando em línguas, você pode estar dirigindo e lendo em línguas, você pode estar cozinhando e orando em línguas, porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que quando nós oramos em língua, o nosso espírito de fato ora, mas a nossa mente fica infrutífera. Nós podemos orar em línguas e estar pensando em outra coisa. Por exemplo, eu gosto de ler a Bíblia orando em línguas. Eu estou aqui, xaracanac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 ara
O apóstolo Paulo aprendeu o segredo. E ele vai dizer: eu oro em línguas mais do que todos vocês. O apóstolo Paulo era um profundo conhecedor da palavra. Ele conhecia tudo a respeito da lei. E ele descobriu uma chave no mundo espiritual. Ele começa a orar em línguas. Então, todo o conhecimento que ele tinha, Deus agora pode trazer revelação a respeito da graça. E ele vai escrever para todas as igrejas. Paulo tinha um conhecimento escrito, um conhecimento só formal. Agora, aquela palavra, ela vai se tornar rema, à medida que o apóstolo Paulo começa a orar em outras línguas. Então, a sua fé pode crescer também. Mas também a nossa fé cresce quando nós passamos a ter experiências com Deus. Você tem experiência de orar por alguém e aquela pessoa é curada. E você fala: opa, Deus curou aquela unha encravada. Eita, agora eu vou orar. Aí você ora por uma febre. Eita, a febre saiu. Daqui a pouco você está orando para gente com câncer, para gente com... você não está nem aí, você está orando. Por quê? Porque a sua fé foi desenvolvida. Quanto mais nós orarmos, pedindo a Deus e usarmos a nossa fé, mais Deus vai nos usar. Escute, eu já orei por muita gente que nunca foi curada. Mas eu também já orei por muitas pessoas que foram curadas. E às vezes que eu orei que não foram curadas, eu não sei porquê, mas eu continuo orando. E à medida que eu vou orando, eu vou crescendo a minha fé, porque eu vou vendo Deus fazendo coisas extraordinárias. Você nunca vai receber um dom para orar e vai ter fé para orar por grandes coisas se você não começar a exercitar em pequenas coisas. Comece a exercitar, preste atenção. Aquilo que nós recebemos de Deus, se nós não usamos, se nós não multiplicamos, aquilo não cresce. Tem pessoas que pedem para Deus dom, tem pessoas que pedem para Deus revelação, tem pessoas que pedem para Deus entendimento, e vê esse entendimento e depois ela estanca. Então não vai vir coisa nova. Para entrar uma água nova dentro da mangueira, a água que está dentro da mangueira tem que sair. Então nós podemos crescer em fé através da palavra, através da oração em línguas e através da nossa experiência. Agora preste atenção, por que nós devemos usar a nossa fé? Olha só o que diz esse texto, a parte B do texto. E esta é o quê? É a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé. Queridos, olha aqui para mim, eu quero que você entenda com o coração correto. Na maioria das vezes, nós lutamos contra inimigos invisíveis, naturais e espirituais. Muitas vezes eu entrei em guerra espiritual e eu dizia: Senhor, eu estou agora, vou orar agora, vou lutar contra um demônio que eu não vejo ele, mas que ele me vê. E como é que eu vou lutar contra um ser, Renato, que eu não vejo? E ele está me vendo. Isso tem que ser pela fé. Eu digo: Senhor, não estou vendo, mas o Senhor está vendo. E a tua palavra diz que em nome de Jesus, eu recebi para vencer o poder da fé. E agora eu pego a minha fé e eu uso em nome de Jesus. O que nós podemos fazer contra uma bactéria, um vírus, contra tantas coisas que acontecem por aí? Nós podemos nos precaver, mas nós temos que exercitar a nossa fé. Último, nós recebemos poder para vencer. Nós recebemos para vencer o poder do Espírito Santo. Ah, irmãos, nós precisamos de revelação para entender isso. Um dos pais da igreja, Agostinho, ele disse: olha, eu perdi muito tempo buscando Deus em tantos lugares, até que eu descobri que Deus estava dentro de mim. No instante que eu recebia Jesus como Senhor e Salvador, eu me tornei morada do Espírito Santo. E Deus veio habitar dentro de mim. Escute, o centro da vida cristã consiste no entendimento de que Cristo em mim, a esperança da glória. Eu preciso entender que Ele está dentro de mim. Olha só o que Jesus diz para os discípulos. Em Lucas capítulo 24, verso 49. Ele diz assim: olha, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Presta atenção, Jesus, ele está perto de, já foi, morreu, ressuscitou, e tem que ir definitivamente para o Pai. E ele diz para os discípulos assim: olha, permanecei na cidade, permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
acontecer em Atos 1:8. Olha só o que diz o texto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. O criador da dinamite, Alfred Nobel, quando ele descobriu esse explosivo, ele chamou um dos seus funcionários e disse: olha, eu quero que você pesquise aí para poder achar o nome que nós vamos colocar nessa invenção. E ele pesquisou no grego e ele achou exatamente a palavra dínamos, dinamite, que é essa palavra aí. Mas recebereis dinamite, recebereis o dínamos de Deus ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por que é que nós vencemos? É porque sobre nós foi liberado o poder do Espírito Santo. Nós estamos falando aqui de homens que negaram a Jesus, de homens que se esconderam quando prenderam o Messias. E nós vamos ver que esses homens aqui, trancados com medo dos judeus, eles recebem o poder do Espírito Santo do Pentecostes, eles vão se tornar pessoas ousadas, pessoas que não temiam as prisões, pessoas que não temiam os açoites, ao ponto de quando eles estavam presos, eles batiam nele, quando eles soltavam os discípulos, os guardas diziam para ele: vocês não vão falar mais a respeito desse nome para ninguém, porque senão vocês vão vir para a cadeia e vão apanhar de novo. E quando eles saíam de lá, a Bíblia diz que eles saíam alegres, pulando, regozijando, porque se sentiram dignos de sofrer afronta por causa do nome de Cristo. Quando os soldados romanos iam para ele e diziam: olha, não falem mais a respeito deste nome, ele diz: nós não podemos parar de falar daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós vimos. Preste atenção, esses homens agora, outrora covardes, fujões, medrosos, eles agora vão impactar o mundo, porque para vencer, eles receberam o poder do Espírito Santo. Esse poder que nos arranca da fraqueza, esse poder que nos arranca do medo, esse poder que nos arranca do encolhimento e nos ergue na força e no poder de Deus para sermos testemunhas de Cristo. Quantos podem dizer amém? Aleluia! Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui na frente. Zacarias, ele diz, Zacarias 4:6, ele diz: é não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8:37, por meio dessas coisas, nós somos mais do que vencedores. Coloca o último ponto, eu gostaria que vocês colocassem em pé. Recebemos para vencer o poder do sangue do Cordeiro, o poder do Evangelho de Cristo, o poder da cruz de Cristo, o poder do reino de Deus, o poder da oração, o poder da fé, e recebemos o poder do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém?